turminha, tudo bom com vocês? E aí, vamos dar início às nossas atividades hoje? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos cantar duas musiquinhas, tá certo? Antes da gente começar a nossa aula. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Mais uma. Essa daqui parece muito com uma parlenda, tá certo? Vamos lá. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Essas cantigas de rodas, né, são manifestações que a gente tem do nosso folclore, né? Mês do folclore, a gente vai falar muito sobre essas manifestações, tá certo? Na atividade de ciências hoje, a gente vai começar com a correção, tá certo, gente? A correção da página 190. Então, vamos lá. Leia a instrução a seguir. Que cheiro delicioso. Venha cá, Fábio, eu estou preparando o almoço. Assinala os quadros das situações apresentadas na cena que você acha que envolve as transformações de materiais. Vamos lá. Lenha queimando. Há uma transformação de material? Sim, né? Alimentos cozinhando? Sim. Ovo fritando? Sim. Casca de ovo quebrando? Sim. Todos esses sofreram algum tipo de transformação. Vamos para 191. Observe a fotografia ao lado. Ao lado de vocês tem uma fotografia de uma panela no fogareiro, né? No fogão de lenha. Aí ele disse: que tipo de transformação a queima da lenha representa? Essa lenha que está sendo queimada, a transformação dela vai ser reversível ou irreversível? Irreversível, muito bem, porque depois de queimada ela não vai voltar ao que ela era antes, né? E o cozimento do alimento? Também irreversível, porque vamos supor que aqui dentro tenha uma carne, né? Essa carne, depois de cozinhada, ela não vai voltar a ser uma carne crua novamente, não é isso? Então, essa transformação também é irreversível, tá certo? Na 192, ele mostrou o papel, né, em duas situações. A primeira, o papel foi picado. Na segunda, o papel foi queimado. Aí ele disse: assinala a situação no qual você acha que as propriedades do material, nesse caso, o papel, elas foram mantidas, não perdeu as propriedades. Foi quando ele foi picado ou quando ele foi queimado? Então, foi na situação 1. Ele apenas foi picado. Ele foi picado e não perdeu suas propriedades, né? Situação 1. 193, tem umas perguntinhas. O que aconteceu com a sílica gel ao absorver a umidade do ar? O que foi que aconteceu com ela? Ela era azul. Depois que ela recebeu umidade, o que aconteceu? Ela mudou de cor, não foi, gente? Ela ficou rosa. Número 6. Explique como ocorre o processo de fotossíntese. Então, o que é que acontece? Então, a energia, né, da luz solar transforma a água e o gás carbônico, resultado do gás oxigênio, em glicose, resultando na formação do gás oxigênio em glicose. Então, ela transforma a energia solar, né, a água, o gás carbônico transforma em oxigênio e tudo isso ela transforma em glicose, que glicose é o alimento da planta, tá certo? É um líquido açucarado. 7. O resfriamento também pode causar transformações dos materiais. Cite um exemplo. Bom, a gente pode citar vários exemplos, tá certo? Por exemplo, a água, quando ela atinge 0 grau centígrado, ela congela,
né, fica no estado sólido. Essa no caso é uma transformação do material, né? A água líquida, a chegar a 0 grau, ela fica no estado sólido, vira gelo. Esse é um exemplo, tá certo? Na página 194, ela disse o seguinte: escreva o tipo de transformação que foi envolvida aí nessas situações. O milho da pipoca transformado em pipoca. Foi uma transformação o quê? Química ou física? Química. Reversível ou irreversível? Irreversível, né? Porque não vai voltar mais a ser milho. No caso, tem a barra transformada em chocolate. Foi uma transformação o quê? Física. E reversível. Por quê? Porque quando o chocolate endurecer, ele vai continuar, se você colocar ele numa vasilha, a ficar a barra de novo. Agora, o tomate verde e o tomate maduro é uma transformação química e é irreversível, porque o tomate maduro não vai voltar a ficar verde de novo. Agora, ele só vai apodrecer. E a banana... Gente, aqui eu acho que a banana deve estar batida, né? E cortadinha. Aí essa foi uma transformação física e irreversível, porque a banana não vai ficar inteira novamente como ela era, tá certo? Vamos para 195. Alguns materiais, como o ferro, sofrem transformações na presença de água e de gás oxigênio. Observe essa figura. Vocês estão vendo os pregos aqui. E esses pregos estão enferrujados. Esse ferrugem se deu pela ação, viu, gente? Da água, né, da umidade e do oxigênio. Aí ele disse: descubra as letras seguindo a seta, o material que se forma sobre esses objetos. Eu já acabei dizendo, né? Mas se desembaralhar essas letras, como ele mostrou aqui, vai formar a palavra ferrugem. Que essa ferrugem se deu, como ele disse, pela presença de água e do gás oxigênio. Pinte os quadros das palavras que representam essas transformações. Então, quem não pintou, não tem problema, gente. Pode pintar com lápis ou pode marcar um X, tá certo? Então, foi irreversível, física, reversível ou química. Então, foi irreversível e química, tá certo? 3. A mãe de Clara preparou um bolo para sua festa de aniversário. Ela misturou ovos, açúcar, chocolate em pó, farinha de trigo, água, óleo e fermento em pó. Após misturar tudo, ela colocou a massa no forno por 40 minutos. Então, quando a mãe mexeu e o bolo já pronto após 40 minutos. Depois de assado, o bolo pode voltar a ter as mesmas características do preparo? Não, né, gente? Por quê? Porque quando foi submetido ao aquecimento do forno, a massa cresce e muda de textura, sabor e odor. Então, vai voltar a ser o que era? Não, porque após ter sido aquecido, ele aumentou de tamanho, né? Mudou a sua textura, o seu sabor e o seu odor, tá certo? B. Qual é o tipo de transformação ocorrida nessa situação do bolo? Foi uma transformação o quê? Química ou física? Foi uma transformação química. E essa transformação é reversível ou irreversível? Irreversível. Então, transformação química e irreversível. Tá certo? Para essa semana, vocês vão estudar as mudanças dos estados físicos da água. Tá certo? Então, continuando a nossa atividade, agora a gente vai explicar a atividade que vocês vão fazer em casa, sobre as mudanças do estado físico da água. A gente conhece a água aqui, ó, no estado líquido, né? É a água que a gente bebe, né? Aquela água que a gente toma banho. Então, essa água está no estado líquido. Mas se a gente pegar essa água e colocar no congelador, o que é que vai acontecer com essa água? Essa água vai virar gelo. Mas ela não vai deixar de ser água. Ela continua água, só que do estado líquido, ela passou para o estado sólido, né? Então, a água tem 3 estados: sólido,
líquido e gasoso. O líquido, quando a gente leva ao congelador, ela se transforma no estado sólido. E quando a gente coloca uma panela no fogo para ferver, ou café, ou uma comida, o que acontece quando essa panela está fervendo? Começa a subir uma fumacinha da panela, não é isso? Essa fumacinha, como mostra aqui, ó, nessa chaleira, essa fumacinha é a água no estado gasoso, né? Essa água no estado gasoso, ela sobe, evapora e vai para a atmosfera, tá certo? Então, a água no estado líquido é a água que nós bebemos. A água no estado sólido é ela na forma de gelo. E essa fumacinha que sobe para a atmosfera da panela fervendo, ela se chama a água no estado gasoso. E aí, o que é que acontece, né, com essa água no estado gasoso, né? Ela sobe para a atmosfera na forma de vapor, aí é chamado de vaporização, tá certo? Então, a mudança do estado líquido da água, o café ou uma comida no fogo, para a forma de vapor, que é aquela fumacinha, ela é chamada de vaporização. É algumas mudanças que ocorrem também no estado físico da água, tá certo? A solidificação, que é quando a água se transforma em gelo. Ela fica dura, sólida. Aí chama passagem da água do estado líquido para o sólido, solidificação. Passagem da água do estado líquido para o de vapor, a fumacinha, vaporização. E a passagem da água do estado de vapor para o líquido de novo, condensação. Como assim, tia? Quando essa fumacinha sobe para a atmosfera, ela fica lá em cima, formando as nuvens, né? Quando essas nuvens estão bem carregadas, né? Elas se condensam, o que é isso? Ficam bem cheias e uma quando bate na outra, lá em cima, cai na forma de chuva, cai de novo do estado líquido. Então, o vapor que subiu se transforma nas nuvens. Essas nuvens, quando estão supercarregadas, elas caem de novo na forma de água líquida, que é chamada de condensação. Quando a água evapora, vai para a atmosfera, forma as nuvens e depois essa mesma água que estava na forma de vapor cai de novo na atmosfera na forma de chuva. Aí recebe o nome de condensação, tá certo? Mas também tem outro processo chamado de fusão. Mas o que é isso, fusão? Se a gente pegar o gelo, né, uma pedrinha de gelo e colocar dentro do copo, aquela pedrinha do gelo vai se transformar em quê? Com o tempo, né, ele vai derreter e o gelo que estava no estado sólido, a água no estado sólido, vai voltar para o estado líquido. Então, quando ela sai do estado sólido e volta de novo para o estado líquido, ela recebe o nome de fusão, tá certo? Esse processo é fusão. Então, não podemos esquecer. A água tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso, tá certo? Quando a água passa do estado líquido para o sólido, que é o gelo, chama solidificação. Quando a água está no estado líquido e se transforma em vapor e vai para a atmosfera, é chamado de condensação ou vaporização. Vaporização. Condensação é quando esse vapor cai novamente na forma de chuva. E a fusão é quando a água no estado sólido, que é o gelo, volta a ser líquido de novo, quando ele derrete. É chamado de fusão, tá certo? Aí, na página 198, está falando também sobre ainda essas mudanças aqui, ó. Por exemplo, está mostrando aqui uma vela acesa, tá vendo? Essa vela acesa. Com o calor, né, que está queimando o pavio, tá certo? Essa vela começa a derreter e cair dos lados, ó. Só que quando ela cai aqui dos lados, como não tem calor, ela resfria, né? Ela derrete e resfria. Quando ela resfria, ela volta novamente ao estado de que ela estava parafina, que é a vela, tá vendo? Olha, se ela tivesse aquecida, ela estaria transparente, né? Derretendo. Como aqui ela já resfriou, ela voltou novamente à forma que tinha antes, tá certo? Então,
Esse também é um processo. Aí ele disse assim, ó, na vela acesa, o calor liberado pela queima do pavio transforma a parafina, que muda do estado físico, que estava sólido, para líquido, né? Só que quando ela derrete, né, ela resfria de novo e volta para o estado sólido, tá certo? Já o ferro também acontece isso, olha. O ferro que é extraído, né, ó, ele é superaquecido, né? Precisa-se de uma temperatura muito alta para que esse ferro derreta. Então, ele fica no estado líquido. Só que dependendo do que vai fazer com esse ferro derretido, ele é despejado em algumas formas para fazer peças ou para fazer vergalhões. Aí ele vai no estado líquido. Depois que resfria, aí o ferro volta novamente ao seu estado sólido, né? Fica duro de novo, tá certo? Então, é outra transformação que acontece dos materiais, tá certo? Aqui também está falando na página 199 sobre máquinas a vapor. O que seriam essas máquinas a vapor, né? São aqueles equipamentos que usam o vapor da água para gerar movimentos, né? Existem uns, no caso, as hidrelétricas, elas não usam o vapor da água, elas usam a força da água para gerar energia. Nesse caso aqui, né, tem uma máquina a vapor que foi... como é que se diz o nome? Foi inventada por Thomas Savery. Essa máquina aqui, ela funciona a partir do vapor da água, né? Do aquecimento da água. O vapor faz com que essa máquina funcione, como ele diz aqui, ó. Equipamentos que utilizam o vapor da água para gerar movimento. A primeira ideia de uma máquina desse tipo surgiu com o matemático grego Herón de Alexandria, tá certo? E durante os séculos 18 e 19, outras máquinas a vapor foram criadas, né? Aí tem aqui a instalação das indústrias atraiu muitas pessoas para as cidades, o que interferiu na estrutura da sociedade. Esse período ficou conhecido como Revolução Industrial, que foi o período em que as máquinas tomaram conta, né? O surgimento das máquinas. E com isso, a busca de pessoas para trabalhar nesses maquinários. Tá certo? Vocês vão responder uma página 200, 201. Se trata de duas experiências, tá certo? Uma dessas experiências eu vou mostrar para vocês agora e através desse vídeo vocês vão responder a atividade da página 200. Da página 201, também vou fazer a experiência, mas o resultado dela eu só vou poder mostrar na próxima aula porque precisa de 24 horas, tá certo? Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, mas eu vou mostrar para vocês. Eu estou gravando hoje, amanhã quando fizer 24 horas, eu vou gravar como ele ficou, para que na próxima aula eu mostre a vocês e a gente possa concluir a atividade da 201, porque vocês precisam fazer anotações de vocês, tá certo? A não ser que vocês queiram fazer em casa com a ajuda da mamãe, a experiência que a tia vai fazer, e aí no outro dia você já tem o resultado, ok? Na primeira, na transformação dos materiais, eu vou tirar a água e nós vamos precisar de um copo descartável com um pouco de vinagre. Isso vocês têm que pedir à mamãe, tá certo? Ele pediu que a gente pegue um giz de cera. Se vocês não tiverem, não tem problema, porque se vocês assistirem ao vídeo, vocês vão saber o que vai acontecer. E tira as conclusões e faz a anotação que o livro está pedindo. Pegue, ó, que parta o giz de cera em duas partes. Não precisa que seja ao meio, em duas partes, tá certo? E coloque dentro do copo que está com o vinagre. Veja o que está acontecendo, gente, olha. Tá saindo um monte de bolinhas do copo, ó. Eu não sei se dá para vocês perceberem que tá saindo um monte de bolinha do giz. Tá vendo? Isso é uma reação de transformação que está acontecendo aí, ó. É uma reação química, ó. Veja aí. Não sei se dá para vocês perceberem, mas está saindo dentro do giz um monte de bolinhas de ar. Tá vendo? Então, através desse aqui que vocês estão vendo, ele faz uma pergunta.
Quebre o giz, depois ele disse que tipo de transformação ocorreu com o giz na etapa B. Foi uma transformação física ou uma transformação química, certo? Está aqui, ó. Nós colocamos, ele ainda está funcionando. Vamos deixar ele aqui, né? Até a gente terminar a explicação de toda a atividade. Continua saindo bolinhas de ar de dentro do giz. Agora, depois ele disse, ó, peça para um adulto, aí nós vamos precisar de uma lã de aço, que é o bombril, uma tesoura sem ponta, 2 saquinhos plásticos, tá bom? E um pouco de água. Tá aqui a água de novo. Ele disse, peça a alguém para que corte a lã ao meio, gente. Tá? Peça para a mamãe ou para papai ajudar vocês. Corte essa lã ao meio. Uma delas, coloque no saco plástico, tá bom? Coloquei. E vede o saco plástico com fita crepe. Eu vou amarrar o saco plástico, tá? Que ele vai ficar vedado do mesmo jeito. Vou amarrar ele bem firme, ok? Pronto. Tá aqui uma delas. E vou separar. A outra, ele pediu que a gente mergulhasse no copo com água. No copo com água. Mergulhei no copo com água. Depois ele disse, retire a lã da água e coloque no outro saco plástico e vede. Tirar com cuidado para não molhar aqui o livro. Tá bom? Vou deixar ele escorrer. E vou colocar no saco plástico. Pronto. E vou também amarrar. Tá bom? Bem apertadinho. Pronto. Se tiver a fita, passa a fita. Se não tiver com a fita no momento, faz o nozinho. E ele disse que era para pegar os 2 saquinhos e reservar. E 24 horas depois, olhar o que aconteceu, tá certo? Eu já imagino o que irá acontecer com esse aqui, tá bom? Com esse daqui também. Mas a gente vai ver como ele vai ficar, tá bom? No outro dia. Então, amanhã por esse horário, eu já vou verificar como ele ficou e já vou gravar como ficou para a gente tirar as conclusões na nossa próxima aula para a correção, tá certo? Então, vou reservá-los aqui, ok? E olha aqui, gente, a gente já viu o que mais ou menos aconteceu aqui. Ele perguntou aqui ainda na 200 que reação houve, se foi uma reação química ou se foi uma reação física, tá, gente? Se vocês voltarem ao assunto, ele diz que a reação química é aquela quando o material não perde as suas propriedades. E a reação física é quando ele é transformado e não pode voltar. Ou seja, se a transformação foi reversível ou irreversível, tá certo? Então, essa foi da 200 e da 201 que vocês vão fazer em casa, ok? Mas também tem a atividade da 202, que ele tá falando o seguinte, olha, tem um monte de roupinhas estendidas no varal, né? Nessa atividade ele disse, após lavar as roupas, o pai de Marta as estendeu no varal. Depois de algumas horas, as roupas estavam secas. Aí ele quer saber que mudança do estado físico da água é responsável por secar essa roupa, né? Ou seja, quem é que ajuda a secar a roupa? Além do vento, o calor do sol. Aí você acha que o calor do sol nessas roupas vai acontecer o que com a água, né? Que tipo de estado físico vai acontecer? Que mudança vai ser essa? Nós falamos de vaporização, solidificação, fusão, né? Então, você vai ter que ver qual delas aconteceu aí. Em um dia ensolarado e sem vento, qual é o principal fator responsável pela secagem das roupas? Outra pergunta relacionada com isso aí, tá certo? Já na segunda questão, tem uma manchete, que nós até estudamos em redação manchetes e notícias, né? E ele vai fazer perguntas sobre essa manchete, tá fazendo perguntas relacionadas aos estados físicos da água, tá certo, gente? Que a gente acabou de estudar agora, ok? Então, faça uma atividade com atenção. Na página 200 e 201, né? A gente tem que verificar essas duas experiências que fizemos.
A do giz vocês já podem responder através do vídeo, tá bom? A da lã de aço, a gente tem que esperar 24 horas, ok? Mas aí eu vou gravar nas 24 horas como ela ficou e vou ver se vocês conseguem deduzir o que aconteceu, porque a gente já estudou aqui em ciência sobre justamente essas transformações que acontecem com os materiais. E se vocês prestarem atenção, na página 195, o que aconteceu com os pregos já dá uma dica, uma ideia do que vai acontecer com a lã de aço, tá certo? Então, até a próxima aula, façam a atividade com carinho, tá certo? E se der, também façam a experiência, ok? Um beijo, tchauzinho!